o bom exemplo de Neemias. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo, e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema as marcas de um líder íntegro. As marcas de um líder íntegro. A reconstrução de Jerusalém, como temos visto até aqui, passou por momentos extremamente difíceis. Primeiramente, para remover os escombros. Segundo, para mobilizar um povo que há décadas estava oprimido. Terceiro, porque havia uma perseguição e uma oposição externa, mormente liderada por Sambalá, governador de Samaria, que havia arregimentado o seu exército para acossar, amedrontar e conspirar contra o povo de Deus. Além deste fato, uma outra dificuldade se levantou, que foi o que nós poderíamos chamar da usura dos nobres e dos magistrados. De tal maneira que Neemias enfrenta um problema externo e também um problema interno. Se vocês estão com a mente reavivada daquilo que estudamos quarta-feira passada, aqueles que aqui estiveram, lembram-se bem como Neemias enfrentou o problema da usura, como ele identificou o problema da fome, da dívida, dos impostos, da perda de liberdade, da perda de esperança, como ele propõe uma solução para o problema, confrontando o povo, denunciando o erro, mostrando o seu exemplo, exortando o povo à restituição daquilo que haviam tomado na hora da crise dos pobres. Mas agora, queridos irmãos, temos que entender uma coisa. Não foi suficiente apenas coragem para Neemias. Um líder, para ter sucesso, não basta apenas ter coragem. Ele precisa ter exemplo. Ele precisa ter vida. E na verdade, o ponto central do parágrafo lido nesta noite foca sobre essa questão. O sucesso de Neemias nesta causa interna de sanar este problema da usura, da injustiça social por parte dos nobres, foi o seu exemplo irrepreensível. E esse texto, eu disse quarta-feira passada que me sentiria muito mais confortável pregando o sermão de quarta-feira passada numa Câmara de Vereadores, ou numa Câmara de Deputados, ou numa Assembleia Legislativa, do que no templo, porque é uma mensagem eminentemente social para resolver um problema estrutural da nação. Penso que esse texto deveria ser lido e pregado para as autoridades políticas da nossa nação. Se vocês perceberem, esse texto traz uma radiografia do passado e do presente. O que nós vamos perceber aqui é o aproveitamento de políticos de usarem sua função, o seu cargo, o seu status para se enriquecer. O que você vai notar nesse texto
é o esquema da corrupção se infiltrando no governo para oprimir as pessoas. O que você vai perceber vazando e transpirando deste texto é a indolência de alguns líderes políticos que entendem que a posição em que foram colocados é uma posição de prestígio e não de trabalho, não de serviço. E você vai notar ainda que toda essa posição de opressão é um sintoma claro de falta de temor a Deus e de falta de amor ao próximo. Esta é a radiografia que Neemias tira da realidade política de Jerusalém. E certamente é o diagnóstico que nós encontramos na nossa sociedade também nos dias de hoje. Eu quero então, em face desta introdução, olhar para esse texto e encontrar nele algumas marcas de um líder íntegro. Em primeiro lugar, um líder íntegro é conhecido por aquilo que ele não faz. Primeiro eu tenho que saber o que é que ele não faz. Vamos olhar o aspecto negativo. O que é que ele não pratica? E a primeira coisa que nós notamos aqui é que um líder íntegro não segue o passo dos políticos oportunistas. Vejam, por favor, versículo 15. Todo mundo com a Bíblia aberta, por favor. Neemias 5, verso 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. O que você está notando aqui é que os governadores que antecederam Neemias, e preste atenção, não tenha de jeito nenhum a ideia de que Zorobabel e Esdras tenham sido esses governadores. Zorobabel e Esdras não foram governadores. Então Neemias não está fazendo uma acusação tácita, nem a Zorobabel, nem a Esdras. Ele está dizendo que os governadores, aqueles que ocuparam posições políticas em Jerusalém, que antecederam a ele, oprimiram o povo. Usaram a posição, o poder para se beneficiarem, para se enriquecerem, para se locupletarem, para impor a um povo já sobrecarregado pesados tributos. Meus irmãos, será que essa não é a mesma realidade de hoje? Nós estamos aí perplexos, por que não dizer escandalizados, com a proposta daquele que foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, que se elege com a bandeira de quase dobrar o salário dos deputados, numa época de crise, numa época em que o salário mínimo não pode subir, numa época em que os pobres estão cada vez mais oprimidos, e a classe política que deveria estar pensando no povo, pensando em aliviar a carga do povo, pensando no bem coletivo, pensando no bem da nação, está apenas defendendo interesses particulares e pessoais. A situação que Neemias encontra neste tempo, há 2.500 anos, é a mesma realidade dos dias de hoje. Estamos perplexos quando a Assembleia Legislativa do nosso Estado está aprovando salários onde os deputados terão um salário maior do que o nosso governador. E esta é uma questão que deveria mexer com o povo de Deus. A inconformação com essa postura, da mesma maneira que esta situação trouxe em Neemias o que ele chamou de muito lhe desagradou. E ele chega ao ponto de denunciar essa questão. Talvez, irmãos, um dos maiores problemas da nação brasileira seja o que nós chamaríamos de corrupção cultural. Talvez, se você voltar à história brasileira desde o seu descobrimento, desde a sua colonização, desde o período do Brasil colônia, do Brasil império, do Brasil república, você vai notar que há uma cultura de extrativismo, de exploração, das pessoas assumirem posições de comando para explorarem, para retirarem o máximo, para dominarem sobre o povo, apenas objetivando ou quase só objetivando vantagens pessoais, dentro de uma filosofia utilitarista, onde se vê o outro como objeto a ser explorado. O que é maravilhoso é que Neemias rompe esse ciclo. Neemias interrompe essa cadeia de corrupção, dizendo: os governadores que foram antes de mim exploraram, oprimiram o povo, mas eu assim não fiz. Eu assim não fiz.
Ele rompe com aquilo que poderíamos chamar da cultura tradicional da política de Jerusalém. E propõe uma nova postura, uma nova ética, uma nova conduta política e moral para a cidade de Jerusalém. Ele faz reformas de contenção de despesa. E o primeiro nome da lista é o seu próprio nome. Segunda coisa que um líder íntegro não faz. Ele não permite esquemas de corrupção e opressão no seu governo. Olha, por favor, versículo 15, parte B. Quando diz aí que não apenas os governadores oprimiam o povo e lhe tomavam pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, preste atenção agora, até os seus moços dominavam sobre o povo. O que é isso? Até os seus moços dominavam sobre o povo. O que está acontecendo aqui é que não apenas os supremos mandatários oprimiam, mas havia uma rede, havia uma malha, havia um esquema. O segundo escalão, o terceiro escalão, ou seja, a corrupção estava instalada na medula de todo o sistema político de Jerusalém. De tal maneira que o povo não tinha escapatória. Havia, na verdade, um esquema de opressão, de extorsão, de aproveitamento. Os subordinados dos reis, dos governadores de Jerusalém, mordiam sem piedade o povo. E Neemias, quando assume o governo em Jerusalém, ele diz que os seus homens, que os seus moços, longe de oprimirem o povo, longe de montarem um esquema de corrupção, tinham que trabalhar, tinham que pôr a mão na massa, tinham que ir com ele para a obra do muro. Não apenas não podiam oprimir o povo, mas tinham que trabalhar para o povo. Essa era a proposta de uma política séria, honesta e íntegra de Neemias na cidade de Jerusalém como seu governador. A terceira coisa que Neemias não faz como um líder íntegro, ele não aproveita a miséria alheia para enriquecer-se. Olha o versículo 16, por favor. Antes, também na obra deste muro fiz reparação. Agora, grife essa frase. E terra nenhuma compramos. Por que Neemias fala sobre isso? Porque o que você vai notar é que essa fora a postura dos nobres e dos magistrados que ele tinha denunciado. O que estava acontecendo em Jerusalém, que nós vimos quarta-feira passada, no capítulo 5, versos de 1 a 4, é que o povo empobrecido não tinha o que comer para trabalhar na reconstrução do muro, então ia para comprar trigo, comprava o trigo por um preço majorado, às vezes por problemas de seca ou outras questões, tinham que pegar dinheiro emprestado para pagar os impostos à Pérsia, dinheiro a juro com juros altos. Daqui a pouquinho este povo não tinha condições de saldar essa dívida, e esses nobres e magistrados tomavam as vinhas, as propriedades, os filhos, as filhas, e o povo agora estava oprimido, porque a liderança de Jerusalém aproveitava um momento de desespero do povo para se beneficiar, para se enriquecer. Neemias diz, eu não fiz isso. Vocês já perceberam que a crise sempre interessa para um grupo? Quanto maior for a crise, mais algumas pessoas inescrupulosas se enriquecem, porque aproveitam o desespero do pobre, que precisa sobreviver, e acaba assumindo compromissos pesados, na hora do desespero, fazendo negócios que muitas vezes são absolutamente abusivos em detrimento próprio, e para cumprir e honrar o compromisso, acabam perdendo tudo o que tem. Neemias diz, eu não aproveitei do momento de crise do meu povo para me enriquecer. Nós não compramos terras, nós não nos enriquecemos por meios ilícitos, nem por meios injustos. Pelo contrário, a atitude de Neemias é tão magnífica, que você vai notar lá no capítulo 4, verso 8, que Neemias comprou judeus lá da Pérsia, que eram escravos, com o dinheiro do seu bolso. Agora, no capítulo 5, verso 10, Neemias informa que ele
ajudou as pessoas necessitadas, emprestando dinheiro, não cobrando juro, e agora que essas pessoas pobres não podiam pagar, diz: eu dei de mão desse dinheiro emprestado. Ou seja, é um líder que não está interessado nos bens do povo, mas no bem do povo. Não está interessado no dinheiro do povo, mas no bem-estar do povo. Não está interessado na sua riqueza pessoal, mas no bem-estar da nação. Agora, queridos irmãos, tendo olhado o aspecto negativo, vamos olhar o segundo ponto do nosso estudo. Primeiro, então, o que é que um líder íntegro não faz? Agora vamos olhar o segundo ponto, o que é que um líder íntegro faz? O que é que ele faz? Em primeiro lugar, ele transforma a crise em oportunidade. Eu acho isso maravilhoso, porque se você notar o versículo 1 do capítulo 5, é uma situação desesperadora. A obra do muro tinha parado porque os inimigos de fora estavam ameaçando, espalhando boataria, dizendo que ia entrar no meio do povo e ia matar o povo. E desestabiliza a unidade do povo. E Neemias precisa reunir o povo e botar guardas e vigiar e encorajar e etc e tal. Agora, a obra para, porque o povo está trazendo um clamor a Neemias. Olha, Neemias, nós não podemos mais trabalhar, não tem pão na nossa panela, não tem comida na nossa despensa, nós estamos perdendo as nossas vinhas, estamos perdendo as nossas propriedades, estamos perdendo os nossos filhos. Para quem? Para os inimigos? Não, para os nossos irmãos. Para os nossos irmãos. Houve um clamor, houve um ruído, houve um lamento, houve uma tensão interna, houve uma convulsão interna de tal maneira que a usura dos nobres foi mais complicado de resolver do que o exército de Sambalá. O que é que Neemias faz? É uma crise. O que é que vai fazer com a crise? A crise é uma encruzilhada que leva uns ao fracasso e outros ao triunfo. Neemias aproveita o momento de crise para chamar os nobres, os magistrados, exortá-los, corrigi-los, motivá-los a agirem com temor a Deus e com justiça e amor ao próximo. E a correção deste mal social, diz o versículo 13, que provoca, em vez de lamento, uma exultação de louvor a Deus. E o povo diz: amém! E eles louvaram ao Senhor. Olha que coisa fantástica. Transforma a crise em oportunidade de bênção para toda a nação. Meus queridos irmãos, talvez esse seja um dos momentos mais críticos do papel da liderança. Ser líder é viver lidando e administrando tensões externas e internas. Como fazer para que estas crises não apenas sejam sanadas, mas a partir desse problema, alguma coisa que parecia estar indo muito bem, mas um problema que estava lá latente, vem à tona para ser definitivamente resolvido. Que bênção! A capacidade de Neemias em transformar crise em oportunidades. Segunda coisa que ele fez, irmãos. Neemias dá mais valor ao bem público do que a remuneração pessoal. Veja, por favor, versículo 14. Ele diz aí: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º de Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Você nota que se os governadores anteriores a ele exorbitavam do seu poder, oprimindo o povo, Neemias agora age tão diferentemente dos primeiros, que não apenas ele não oprime o povo, mas ele abre mão de direitos legítimos, por amor ao povo. Ou seja, ele não é governador por interesses pessoais, ele não é governador porque está interessado no status de governador, no salário de governador, nas vantagens de ser governador. A única motivação deste homem para ser governador de Jerusalém é restaurar a cidade, é restaurar a dignidade do povo, é devolver ao povo uma condição digna de viver como povo de Deus. Em vez de Neemias se enriquecer e engordar a sua conta bancária na Pérsia, em vez de ele aproveitar a função dele para conseguir uma poupuda conta bancária no exterior, ele emprega os seus próprios recursos pessoais para tirar este povo da situação de opróbrio em que ele se encontrava. Hoje tantas vezes ficamos tristes quando lemos
de tantos homens públicos que se aproveitam da posição de liderança para explorar, para surrupiar, para acumular bens mal adquiridos, para manterem contas absolutamente gigantescas nos paraísos financeiros, tirando da boca do pobre, tirando daquelas causas mais urgentes e mais nobres os recursos que deveriam estar sendo investidos no bem da nação. Esse texto denuncia esse tipo de prática. A terceira coisa, irmãos, que Neemias nos ensina, que um líder íntegro nos ensina, ele dá mais valor ao trabalho do que à indolência luxuriosa. Olha, por favor, o versículo 16. Ele diz aí: antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Você pode perceber que esse antes do começo do verso 16 é um contraste com a prática dos governadores que o antecederam. Enquanto os outros governadores estavam explorando, oprimindo e permitindo esquemas de corrupção no governo, ele diz: antes eu e os meus homens e os meus moços trabalhamos. Coisa maravilhosa é quando pode ter uma liderança que o povo nota que ele está mais interessado no trabalho, no bem do povo, do que no seu bem pessoal, do que no seu salário pessoal, do que nas vantagens pessoais. O povo sabe identificar essa diferença. Meus queridos irmãos, é triste perceber esta situação que nós estamos vivendo hoje. Eu fiquei muito chocado certa feita quando fui procurado pela esposa de um candidato a vereador de uma cidade do interior certa feita, e ela veio me pedir ajuda para a candidatura do seu marido, e eu tive que ser claro e franco com ela. Falei: minha senhora, depois da sua fala, se eu intencionava votar no seu marido, não posso votar mais. Porque a proposta dela é a seguinte: meu marido está querendo ser eleito vereador, porque precisamos arranjar emprego para a nossa família, para os nossos parentes, precisamos arranjar uma situação de estabilidade financeira para todos nós. Eu fiquei triste, decepcionado, porque é exatamente o contrário que deva ser o espírito de um homem público. Este é o espírito de Neemias. Ele não está buscando vantagens próprias e pessoais, nem para os seus associados. Nós estamos trabalhando, nosso projeto é trabalhar, o nosso plano é abençoar o povo, não explorar o povo. Temos que pedir a Deus que nos dê políticos com a fibra de Neemias. Gente séria, abnegada, trabalhadora. Mas, queridos irmãos, em quarto lugar, um líder íntegro dá mais valor à benevolência do que à política do levar vantagem em tudo. Veja você o verso 18. Verso 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também a minha custa, preste atenção nisso, também à minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador. Ou seja, esse homem não apenas não explora, esse homem abre a sua casa, esse homem abre o seu bolso, esse homem abre a sua mesa para a hospitalidade, para dar suporte aos trabalhadores que estão restaurando a cidade de Jerusalém. Ele diz: eu não apenas fiz isso às minhas custas, como não exigi o pão devido ao governador. Era devido a ele. Se ele cobrasse, eu não estaria fazendo nada injusto. Mas ele abre mão. Ele abre mão. Eu não sei, mas quantas vezes, queridos irmãos, nós temos percebido que as pessoas têm muita dificuldade de abrir mão daquilo que é direito. Que é direito. Se é direito, não se abre mão por nada. Neemias é um homem que nos ensinou a abrir mão, mesmo quando se tem direito. Este foi o espírito dele, como governador de Jerusalém. Mas em último lugar, o último ponto aqui, o que um líder eficaz, um líder íntegro faz, ele dá mais valor à integridade do que a vantagens pessoais. Preste atenção no verso 14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. O princípio que eu quero chamar a sua atenção. Neemias mantém sua integridade intacta durante
todo o tempo em que ele é governador de Jerusalém. Quantos de nós se lembra das esperanças que foram plantadas no nosso coração por alguns candidatos, por alguns políticos, que levantaram a bandeira da integridade, do saneamento moral, do combate rigoroso à corrupção, de proporem fazer uma faxina nos corredores do poder, quando lá chegarem. E nós apostamos na proposta de integridade dessas pessoas, para logo depois ficarmos escandalizados, chocados, perplexos, ao percebermos que quando se abriu a tampa do abismo, levantou-se um cheiro de enxofre que tomou conta do ar. E percebemos então que a corrupção já estava orquestrada e que aquele governo já tinha sido loteado às ratazanas. Ou quantas vezes nós assistimos também aqueles que começaram bem, que geraram expectativa, que caminharam por um tempo com lisura, com honestidade e integridade, mas no meio do caminho foram seduzidas pelo poder e venderam a alma e a consciência por amor ao dinheiro. Louvado seja Deus. Neemias, durante 12 anos, do começo ao fim, durante o tempo todo, manteve reta a sua conduta, íntegra a sua postura, inegociável a sua consciência, absoluto os seus valores. Mas, queridos irmãos, é aqui que nós precisamos descobrir o segredo. E eu vou então para o meu terceiro e último ponto. Primeiro, nós conversamos sobre o que é que um líder íntegro não faz. Segundo, nós conversamos o que é que um líder íntegro faz. Agora, em terceiro e último lugar, a pergunta é: por que é que um líder íntegro faz? O que é que o motiva a fazer o que faz com integridade? Em primeiro lugar, ele faz o que faz por causa do seu temor a Deus. Veja, por favor, o versículo 15. Ele diz na parte B do versículo: porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Ele diz: eu só não fui um corrupto, eu só não fui um explorador, eu só não fui um homem aproveitador, porque no meu coração, na minha vida, existe o temor de Deus. O temor de Deus foi a motivação vertical em Neemias para ser um homem íntegro, abnegado, firme no combate à usura e dedicado ao trabalho de resgate do seu povo. Meus queridos irmãos, podem ter certeza disso, seja no nível pessoal, particular, seja no nível familiar, seja no aspecto moral, seja no aspecto de lidar com dinheiro, seja no aspecto de lidar com poder, seja no aspecto de lidar com privilégios, com oportunidades. A única coisa que pode nos livrar definitivamente de cairmos na malha da sedução é o temor de Deus. É o temor de Deus. Neemias, quando chamou os nobres e os magistrados para corrigi-los, para exortá-los, ele disse: vocês porventura não temem a Deus? Quando um povo perde o temor de Deus, meus irmãos, isso se torna um povo sem freios, sem limites, nas coisas pequenas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: um filho, uma filha, nunca vai obedecer pai e mãe plenamente se não tiver temor de Deus. Papai e mamãe não vão poder acompanhar os filhos 24 horas por dia. Não vão poder estar do lado deles quando eles forem pressionados, quando eles forem atacados, quando eles forem usados no sentido de alguém chegar com propostas sedutoras. Naquele momento, o que vai definir esse menino, essa menina, dizer não a uma proposta de sedução é o temor de Deus. É o temor de Deus. O que vai levar um adolescente, um rapaz, uma moça a não ir para a cama com o namorado é o temor de Deus. O que vai levar uma moça a manter sua virgindade até o casamento é o temor de Deus. O que vai levar um empresário a não ser um homem que se envolve em corrupção, a não viver de propinas e a não entrar no esquema é o temor de Deus. O que vai levar um líder espiritual a não se corromper é o temor de Deus. Só o temor de Deus pode livrar um político de não ser um corrupto. É o temor de Deus. E posso lhes garantir uma coisa, queridos: quem teme a Deus não teme aos homens.
Quem teme a Deus não teme aos homens. Quando Sambalá mandou uma carta para Neemias, primeiro, e nós vamos estudar isso no capítulo próximo agora, capítulo 6, tentou de todas as maneiras chamar Neemias para um bate-papo, para uma conversa perigosa, um laço para Neemias. E Neemias não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Na quarta-feira ele mandou uma carta: olha, se você não vier, nós vamos escrever ao rei da Pérsia dizendo que você está levantando uma conspiração. É melhor você descer. Eu estou fazendo uma grande obra e não vou descer. E de repente, corromperam um elemento do sacerdócio para que Neemias se escondesse dentro do templo, para terem com que acusar Neemias. E esta pessoa corrompida, comprada, disse: Neemias, vamos nos esconder no templo, vamos fugir. E Neemias diz: um homem como eu fugiria? Quem teme a Deus não teme aos homens. Quem teme a Deus não teme a morte. Quem teme a Deus não teme perseguição. Quem teme a Deus não negocia a sua alma. Foi por isso que Lutero disse na Dieta de Worms: um homem não pode agir contra a sua consciência. Minha consciência está cativa de Deus, está cativa da palavra de Deus. Porque teme a Deus, não teme aos homens. Segunda motivação de Neemias, irmãos. Segunda motivação de Neemias. Por que ele fez o que fez? Como um homem íntegro. Por causa da compaixão que ele tinha pelo povo. Preste atenção no verso 18. Olha aí, por favor, lá no finalzinho. Ele diz: também, à minha custa, eram preparados aves. Nem por isso exigiu pão devido ao governador. E ele explica: porquanto a servidão deste povo era grande. Neemias se sentiu constrangido diante da miséria, da pobreza, da opressão daquele povo que ele liderava, explorar ainda mais esse povo. Meus queridos irmãos, esta era a motivação horizontal de Neemias: temor a Deus e amor ao próximo. Se o homem perder a capacidade de temer a Deus e de amar o próximo, ele se torna um selvagem. Vê no próximo uma presa. Como o profeta Miqueias denunciou, estão devorando as carnes do povo. É a palavra que Miqueias denuncia. Os líderes de Jerusalém, os líderes do povo de Deus, estavam devorando as carnes. Perderam o temor, perderam o amor. Enquanto os outros governadores abusavam de seus direitos, Neemias abria mão de seus direitos, porque ele temia Deus e porque ele amava o próximo. Finalmente, a última motivação que leva Neemias a ser um homem íntegro é a esperança na recompensa divina. Veja o versículo 19. Ele diz: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias dava mais valor à bênção divina do que as vantagens pessoais e os aplausos humanos. Ele estava profundamente interessado no presente, mas sabia que a sua recompensa estava no futuro. Eu gosto muito daquela expressão de que os homens que mais fazem pela terra são aqueles que mais pensam no céu. Os homens que mais fazem pela terra são aqueles que mais pensam no céu. Abraão abriu mão de uma terra aqui para uma cidade, para ter uma cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Moisés abriu mão das vantagens do Egito para sofrer o opróbrio de Cristo juntamente com o povo, perambulando pelo deserto. Neemias abriu mão das vantagens da posição de governador, por temor a Deus e por amor ao seu povo. O coração de Neemias estava em Deus, estava na herança e na recompensa que ele receberia de Deus. Se Neemias vivesse entre nós, talvez ele cantasse o cântico: aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Ele entendia isso. Coração, os olhos dele estavam lá, e por isso ele ora. E eu gostaria que você pudesse parar e pensar nessa oração de Neemias. Quem pode fazer tal oração? Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem, pelo bem que eu tenho feito a este povo. Você poderia fazer essa oração? Você poderia dizer: Deus, lembra-te de mim, para o meu bem, pelo bem que eu tenho feito ao teu povo, Senhor. Por que ele podia fazer essa oração? Porque ele era um homem que tinha o coração em Deus e o coração no povo de Deus. Quando é que esta oração pode e deve ser feita? Neemias faz esta oração, sabe por quê? Sabe por que ele está fazendo essa oração? É porque, a despeito de tudo que Neemias está fazendo por Jerusalém, se você notar,
está existindo ainda uma conspiração velada contra ele, interna e externamente. E Neemias percebe essas coisas. E então, ele abre o seu coração com Deus e diz: lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem, pelo bem que eu tenho feito a este povo. E ele tem convicção da resposta. Primeiro, porque Deus não é apenas Deus. Ele diz: meu Deus é o Deus da sua vida. Ele sabe que Deus é justo. E ele sabe que quando ele faz o bem do povo de Deus, isto alegra o coração de Deus. E eu termino fazendo aqui 4 afirmativas para a nossa reflexão. O que é que a vida de Neemias nos ensina? Primeiro, a vida de Neemias nos ensina que um homem pode ser diferente do seu meio. Há um ditado entre nós que quem entra na política sempre se corrompe. Daniel não se corrompeu. Neemias não se corrompeu. É possível um homem manter-se íntegro num mar de lama. Neemias foi um deles. Segundo, a vida de Neemias nos ensina que a autoridade do líder é fruto do seu exemplo. Neemias só conseguiu o que conseguiu em Jerusalém porque ele teve a autoridade de dizer para o povo: olha, siga o meu exemplo, façam como eu faço. Os outros que me antecederam agiram de forma abusiva, mas eu assim não fiz por causa do meu temor a Deus. Terceiro, a vida de Neemias nos ensina que quanto mais andamos perto de Deus, mais podemos ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Se você ler na história, as pessoas mais afinadas às causas sociais foram aquelas pessoas que mais andaram na intimidade de Deus. Porque é impossível amar a Deus a quem não vemos, sem amar o nosso próximo a quem vemos. Finalmente, a vida de Neemias nos ensina que a nossa recompensa vem de Deus e não do reconhecimento dos homens. Não se frustre se depois de uma vida inteira dedicada à causa dos outros, você não receber os aplausos dos outros. Então é tempo de fazer a oração de Neemias. Lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem, pelo bem que eu tenho feito a este povo. Que Deus abençoe você. Que Deus anime o seu coração. Que você, como cidadão do céu e cidadão da terra, seja um homem e uma mulher íntegros na presença de Deus, para a glória de Deus. Amém.